Hoje a gente vai começar a abordar falácias e sofismas. Precisamente a gente vai falar da mais importante delas, que é a petição de princípio. Mas uma rapidíssima explicação do que é falácia, do que é sofisma. Falácia é um raciocínio errado. Fazemos raciocínios errados porque nós erramos. É um raciocínio que tem a aparência de ser correto, tem a aparência de ser válido, tem a aparência de ser sólido, tem a aparência de ser razoável, mas não é. Tá? Parece, mas não é. Tá? O famoso ouro dos tolos. Tá? Ou seja, muito próprio para o analfabeto funcional. Veja bem, a maioria dos nossos raciocínios são falsos. São errados, eu quero dizer, são inválidos. A maioria das vezes que a gente pensa, que a gente formula uma sequência de raciocínio, tem erro. Vasta maioria. Quando eu falar do analfabeto funcional, o analfabeto funcional cai em falácias básicas. Então, falácia é essa coisa que parece real, mas não é. Parece um raciocínio válido, mas não é. E sofisma. O sofisma é a mesma coisa que a falácia, só acrescido de uma intencionalidade. Eu posso fazer uma falácia, não porque eu errei, mas porque eu estou deliberadamente induzindo um erro. Então eu faço um sofisma. Então a diferença entre falácia e sofisma é intencionalidade. Tá? Vamos assumir uma perspectiva da falácia, que é o erro inocente. Eu quis dizer e errei. Tá? E, enfim, gente, quando a gente começa a estudar falácia, a gente vê demais. Tá? Existem falácias que são imperdoáveis. Entre elas, a petição de princípio, que a gente vai estudar hoje. Ela é própria do analfabeto funcional, gente. Ele fica ali. Petição de princípio é uma falácia da causalidade. Quando nós falamos a causa de uma coisa, nós temos que dizer o movimento dela. Sempre a causa é um movimento retilíneo. Por que está aqui? Porque não sei quem mandou para cá, porque vai para lá. Tá bom? Tem que ver. Falou em causa, tem que ser movimento. Tá? Que não volta. Tá? Agora, se a coisa gira em si, tá? É a petição de princípio. Vamos falar ainda em perspectiva da falácia. Causa. A causa é dizer o movimento de uma coisa. Da onde ela veio para onde ela vai. De onde ela veio. É uma causa eficiente. Eu que pus aqui. Para onde ela vai. A intenção é para ir para lá. Ponto. Isso é causal. Tá? O entender a causa. Tá? Entender a sequência do movimento. Se a coisa gira em si, tá? Você chama isso de causa? Não é. Então por isso que é uma petição de princípio. Você pede para voltar de novo. Você parte de um princípio que aquilo está correto. E você dá uma causa que vai ter uma aparência de explicação, mas não tem explicação nenhuma. A petição de princípio também pode ser chamada de tautologia, ou autorreferência, ou argumento circular. O cara gira. E chega às vezes em coisas estúpidas, tá? Que um analfabeto funcional cai. Entendeu? Vê aquela questão assim: se a minha avó não tivesse morrido, ela estava viva. Olha só, olha que coisa cerebrina. Se então, isso é claramente uma causa. Se isso se passa, acontece isso. Se isso se passasse, aconteceria isso. Há uma ordenação causal. Mas se a minha avó não tivesse morrido, ela estaria viva. Disse nada, gente. Disse nada. Quando muito ele disse a premissa, que a avó dele morreu. Se ele falar, minha avó morreu, ok, falou, deu um dado informativo. Agora, enquanto um raciocínio, se não tivesse morrido, estava viva, não me diga. Sabe, muitas pessoas caem nesse negócio, então ele está dando uma explicação. Você está entendendo? Sabe, ele está dando uma explicação com estrutura causal. O que teria acontecido se não tivesse morrido? Porque está viva. Sabe? Então é uma consequência que está na premissa. Gente. Ele está girando, enfim. Olha uma outra aqui. Deus existe porque a Bíblia diz que Deus existe. A Bíblia é verdadeira, porque é a palavra de Deus. E Deus não mente. Ele gira na mesma coisa. Vou repetir, Deus existe porque a Bíblia diz que Deus existe. A Bíblia é verdadeira porque é a palavra de Deus e Deus não mente. Então assim, ele simplesmente pega e gira. Tá? É exatamente isso. Tá? Então assim, ele dá uma aparência que ele explicou, não explicou nada. Então ele volta para o princípio.
Tá? Olha uma outra aqui. Isso é super comum nos analfabetos funcionais. Nossa, isso daqui é menininho quando você dá a instrução. Por que você pôs o copo sobre a mesa? Pergunta um. O outro responde, para o copo ficar na mesa. Não me diga. Sabe, o analfabeto funcional entende sarcasmo. Tá? Daí você tem que falar assim, é mesmo? Para ver se, porra, pelo menos o cara está sendo ridículo. Tá? Ele não diz nada. Então é aquela coisa que pega e gira em si. Gente, o processo judicial é resolvido muitas vezes em níveis de tautologia, ou de petição de princípio. Condeno o réu porque ele é culpado. Não me diga. Você condenou porque é culpado. Tem magistrado fazendo esse barbarismo. Gente. Ao invés, eu dou julgo procedente porque o autor tem razão. É mesmo? Como ter razão é um motivo interno dentro da condenação, sabe? Ou como condeno porque é culpado, como se a condenação já está como conteúdo dentro da culpa, não tem estrutura causal. Um raciocínio judicial correto, triste, eu afirmo sem, é triste, mas tem que ser dito. Magistrados são analfabetos funcionais, hein? Também está cheio. Condeno porque a prova tal indicou tal coisa, porque a prova tal indicou outra. É um movimento. Tem a condenação e aos movimentos estranhos à condenação, anteriores à conclusão, que conduziram à conclusão. Mas não ficar nela mesmo. Condeno que é culpado. Exatamente. Julgo, eu aprovo esse porque é o melhor. Isso nada, aprovo esse porque é isso, logo é o melhor. Gente, mas isso daí está comum no nível judiciário, gente. Aí existe um psicologismo dentro da petição de princípio. Vamos lembrar do idiota, que é o fechado em si. Ele é uma afirmação de si. Como eu interrompo o ciclo fluxo, eu interrompo o fluxo causal, eu fico em mim, eu fico girando em mim. Tá? Ela tem toda a falácia da petição de princípio, ela tem um eco psicológico muito próprio do analfabeto funcional, que é mais ou menos dizer o seguinte: é óbvio que é verdade porque não é mentira. É óbvio que é verdade porque não é mentira. Você não disse nada, gente. Se é verdade, não é mentira. Mas aí você voltou para a petição de princípio, que é o psicologismo dele. É o psicologismo de quem está fechado em si. E que no limite é um vício de orgulho. Eu acho, logo é. Porque tudo o que eu digo como se causal fosse, volta a mim mesmo, que é a minha crença. Redundante em si. Ponto. Tem nada, então eu não disse absolutamente nada. E isso parece, gente, é a mais grosseira das tá? E a mais eficaz. E se você for fazer um tipo de observação, os subterfúgios, o escapismo, tudo tem essa estrutura. A gente narra uma coisa que volta nela mesma. Narra uma coisa que volta nela mesma. Eu fiz porque eu fiz, sabe? Mas é porque eu queria. Não me diga. Não, mas eu queria porque eu queria. É mesmo? Você queria porque você queria, mas por que você quer? Porque eu quero. E o negócio gira ali mesmo. Isso daí é um vício muito grave, tá? Que tem efeitos constitutivos gravíssimos. Nós nos constituímos efetivamente quando nós fluímos. Quando nós nos entregamos a um fluxo. Nós somos ação. Quando existe esse vício de circularidade, é uma negação de ação. Sabe, a gente fica desconectado, fica desinstalado da realidade. A gente começa a achar, é a mesma coisa que olhar no umbigo. Se isso foi feito por um acidente, mas as pessoas são muito fracas, ele explica qualquer coisa. Tá? Um subterfúgio que volta para ele mesmo. Tá? Porque cartórios no Brasil são hereditários. Por quê? Porque passa pai para filho. Eu falei, criatura, isso daí é o que é hereditário? É porque que alguém decidiu ser hereditário. Comunicação empresarial, gente, totalmente tautológica. O relatório falou que é tal coisa. Por quê? Porque o próprio relatório diz. Gente, comunicação corporativa é altamente tautológica e redundante nesse mundinho, mas explicou, deu uma explicação. Pode ser uma incoerência. Então, assim, tome muito cuidado quando a gente enfrenta a petição de princípio. Ela revela uma inteligência realmente debilitada, fraturada,
ou uma manipulação. Mas é muito fácil você fazer. Se você for ver esse esquema, ele reproduz em estilos maiores. Um trabalho de um cartomante é completamente petição de princípio. Ele pega tudo aquilo e volta para o mesmo ponto. Alguns aspectos, algumas abordagens de hipnose são petições de princípio. Você pega as partidas da pessoa e faz a pessoa achar que tem um fluxo causal de demonstração, mas não tem nada. Você só girou ali, tá? Enfim, então, primeira falácia, a gente vai estudar várias falácias aqui ao longo da série, tá? Agora observem, gente, nós incorremos nisso. Coisa mais grave, a gente tem que corrigir isso. E as pessoas assustam quando você faz causal, porque é como se fosse penetração, né? Penetra as pessoas, invade as pessoas. Todo mundo está achando que fica girando e tal. É o famoso lero-lero, vai levando. Não, qual é que é? O lance é que foi tal, e não sei o que. Abraço.